na primeira leitura de hoje, depois da experiência do êxodo, da saída, da libertação, o povo de Deus se reúne em volta da montanha sagrada do Sinai. Deus quer concluir uma aliança com o seu povo. E Deus diz para Moisés: virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando falar contigo e creia sempre em ti. É dito que Moisés falava com Deus como alguém que fala com um amigo, que Moisés caminhava como se visse o invisível. Então, Moisés, o eleito, o escolhido por Deus para conduzir o seu povo, tinha com Deus uma grande intimidade, porém, Deus realiza todos aqueles sinais que nós escutamos. A montanha fumegava, raios, trovões, terremoto, uma nuvem escura, para que o povo soubesse, para que o povo percebesse que de fato Deus falava com Moisés e Moisés falava com ele. Moisés tinha essa intimidade com Deus, mas era necessário que o povo acreditasse em Moisés, que de fato Moisés recebia de Deus instruções, ordens, que ele transmitia ao povo, para que então o povo se deixasse conduzir pelo seu servo. Então Deus realiza todos aqueles sinais na iminência justamente de fazer uma aliança. Moisés é o mediador dessa aliança. Então Deus concede que Moisés entre, que Moisés penetre no mistério de Deus, representando todo aquele povo. E por isso Moisés será o mediador. Deus fala com ele e ele transmite ao povo tudo aquilo que Deus lhe disse. Como nos lembra a carta aos Hebreus, nós nos aproximamos de um mistério, de uma aliança muito superior àquela. Jesus Cristo é o mediador da nossa aliança com Deus. Por isso, Ele é Deus que fala conosco, que se aproximou de nós, mas porque é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, também Ele nos representa diante de Deus. Ele é nosso intercessor, nosso advogado. A sua morte tem uma função vicária, ou seja, Ele é o nosso representante diante de Deus. Morreu por nós, morreu a nossa morte para nós vivermos a sua vida. Então, pela fé em Jesus Cristo, nós também entramos no mistério de Deus. Nós podemos nos aproximar na pessoa de Jesus Cristo, desse grande mistério de Deus que nos envolve e que nos acolhe. Essa é, diz a carta aos Hebreus, uma aliança melhor, uma aliança superior, uma aliança mais perfeita. Não fosse assim, não seria necessária uma nova aliança. Foi necessária uma nova aliança porque a antiga era imperfeita. Então, se nós ficamos admirados com essa descrição que o livro do Êxodo faz, da montanha que fumegava, e os relâmpagos, e os trovões, e a nuvem luminosa, a carta aos Hebreus diz: nós nos aproximamos de algo muito maior, o mistério do Deus encarnado. E no Evangelho que nós escutamos hoje, nós temos o início da explicação
da parábola do semeador. Então, na verdade, esse trecho do Evangelho de São Mateus nós escutamos no domingo retrasado. Depois de contar a parábola do semeador, os discípulos em casa pedem a Jesus que lhes explique o sentido da parábola, e aqui Jesus diz por que fala em parábolas. Santo Agostinho dizia: credo ut intelligam, ou seja, eu creio primeiro para depois compreender, para depois entender. É porque eu creio, é porque eu tenho fé que eu posso compreender. E é disso que Jesus fala. A quem tem, será dado ainda mais, e terá em abundância. A quem não tem, será tirado até o pouco que tem. A quem tem fé, será dada a compreensão dos mistérios do reino dos céus. Quando os discípulos perguntam: por que falas ao povo em parábolas? A resposta de Jesus é essa: porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. É por isso que eu lhes falo em parábolas, para que olhando eles não vejam, ouvindo eles não escutem, nem compreendam. E Jesus cita aquela profecia de Isaías que diz que o coração do povo se endureceu. Então, pela falta de fé em Jesus, é que eles não compreendem. Porque a quem tem fé em Jesus, o sentido das suas palavras, e mais do que isso, quando ele diz que os mistérios do reino são revelados, são dados a conhecer, não é só que nós passamos a saber algo a respeito de Deus, mas nós participamos desse mistério. Mas para isso é necessária a fé. Quando se tem fé, quando se tem intimidade com Deus, com Jesus, quando nós somos iluminados pelo Espírito Santo, então a compreensão dessas realidades nos é dada. Mas para quem não tem fé, tudo isso é incompreensível. Quem nos dá acesso, lá no Antigo Testamento, era Moisés. Aqui no Novo Testamento é o próprio Jesus. Então peçamos a Ele nesta Santa Missa que Ele seja o nosso mistagogo, ou seja, Ele seja aquele que nos conduz para dentro do mistério de Deus, inclusive do mistério que nós celebramos aqui na Eucaristia. Cada vez que nós celebramos a Eucaristia, que nós subimos o altar de Deus, é como Moisés subindo o Monte Sinai para entrarmos no mistério de Deus. Então que Jesus nos dê a fé que nos torna capazes de compreender e de dar a nossa adesão à verdade que Deus nos revela para a nossa salvação. Amém.